Muito se fala sobre um desempenho ruim de Sérgio Pérez dentro da equipe Red Bull, e quando se compara com Max Verstappen, seu companheiro de equipe, percebe-se realmente que esse desempenho é muito diferente. Mas aparentemente ele foi injustiçado de certa forma dentro da equipe austríaca. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e Sérgio Pérez impressionou e muito em 2020. Com a Racing Point, ele conseguiu se tornar ali vencedor de um dos GPs pela primeira vez lá no GP do Sakhir de Fórmula 1. Depois de toda aquela confusão com George Russell, Valtteri Bottas lá na equipe Mercedes. E acaba que apesar do ano dele aparentar não estar sendo tão bom em 2020, até aquele momento, ele conseguiu um novo contrato na Fórmula 1. Ele iria sair da categoria, mas a Red Bull chamou junto e conseguiu contratar Sérgio Pérez nos últimos segundos ali do campeonato. Com isso, ele entrou em 2021 dentro da equipe austríaca e conseguiu mais uma vitória no Azerbaijão, depois de uma boa sorte, ainda mais quando a gente considera que Verstappen acabou saindo daquele GP e Lewis Hamilton também errou na hora de uma tentativa de ultrapassagem. E assim, a vitória caiu no colo de Sérgio Pérez lá no GP do Baku. Mas acaba que esse ano também foi muito curioso, porque foi de altos e baixos. Muitas corridas, Sérgio Pérez conseguia se sair muito bem, mas em outras se saía muito mal, e não é à toa que acabou tendo uma diferença muito grande de pontos entre ele e seu companheiro de equipe. E apesar no final do campeonato ele conseguir diversos pódios e até mesmo ajudar Max Verstappen a conquistar o título mundial em Abu Dhabi, ainda assim muito se questiona sobre o talento de Pérez. E segundo o piloto mexicano, acaba que essa diferença entre ele e Max Verstappen surgiu basicamente por falta de tempo de pista, treinos entre Sérgio Pérez e a Red Bull. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes já deixe seu like aqui embaixo, seu joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a fazer vídeos melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha porque é de graça. Pérez em uma entrevista chegou a fazer uma reflexão sobre o último ano de 2021 na Red Bull, seu primeiro ano na equipe austríaca. Segundo ele teve muita dificuldade com o novo carro RB16B. Com toda certeza um carro extremamente difícil de guiar e que Max Verstappen tem muita habilidade, principalmente porque ele se adapta facilmente a esse estilo de guiada do carro da Red Bull, mais agressivo principalmente nas entradas de curva. Enquanto isso, Sérgio Pérez tem muito mais dificuldade com isso tudo. Segundo o piloto mexicano, isso tudo se dá principalmente porque ele era acostumado a pilotar um carro com características completamente diferentes do RB16B nos seus outros anos de Fórmula 1. Isso gera grandes dificuldades, isso sem contar com o fato de que nesse ano os treinos ali entre corridas, ou seja, de pré-temporada e tudo mais, eram bem menores do que o normal. E isso acabou acarretando em uma grande dificuldade do piloto mexicano em se adaptar com um novo carro da Red Bull. Temos que levar isso em consideração. O fato de eu ter chegado a uma filosofia de carro muito diferente e conduzir durante toda a minha carreira. Então, acho que nesse aspecto foi uma adaptação lenta, mas sim, apenas um carro muito diferente, motor muito diferente. Então, muitas coisas para aprender com uma nova equipe e sem testes basicamente. Claro que as fontes dessa entrevista estão aqui embaixo na descrição e nesse caso é do motorsport.com. Mas Pérez continuou falando sobre essa questão e segundo ele, um dos testes de pré-temporada, apenas um dos 3 também foi apenas de questões aerodinâmicas. Análise dessas questões do carro, um teste extremamente importante, mas que com toda certeza não ajudou tanto assim na questão de adaptação de Pérez ao novo carro da Red Bull. Antes da primeira corrida, fiz um dia e meio, mas o dia inteiro foi apenas para fazer coisas aerodinâmicas. Então eu não fiz nada antes da primeira corrida. Então há muitos aspectos que precisam ser considerados, mas no geral, acho que foi uma temporada promissora. Obviamente eu esperava mais, mas sim, é o que é. Eu só tenho que continuar pressionando. Tivemos alguns dias positivos, tivemos alguns negativos, mas só ficaremos fortes
como equipe quanto mais tempo estivermos juntos. E apesar desse desempenho relativamente duvidoso, Sérgio Pérez ainda assim foi um dos melhores companheiros de equipe de Verstappen dos últimos anos, já que na verdade Pierre Gasly não teve um desempenho tão bom assim ao lado do piloto holandês e Alex Albon também não. Apesar de Pérez ter uma temporada de altos e baixos, em muitos momentos ele conseguiu andar próximo do piloto holandês e até mesmo chegou a fazer uma qualificação à frente de Max Verstappen nesse ano de 2021. Isso fez com que em agosto de 2021 fosse garantido um novo ano para Sérgio Pérez dentro da equipe austríaca. O ano de 2022 fez com que Pérez fosse contratado mais uma vez na equipe Red Bull ao lado de Max Verstappen. E acaba que com o aumento ali de treinos de pré-temporada para esse ano especificamente, por conta do novo regulamento da Fórmula 1, isso deve ajudar muito Pérez na aclimatação dele com o carro. Antes, os treinos de pré-temporada contavam com apenas 3 dias para o piloto se acostumar com o carro. E agora contam com 6 dias para que a equipe consiga coletar mais dados, o piloto se acostume e tudo mais. Ou seja, nesse ano especificamente, talvez Sérgio Pérez conte com mais facilidade para conhecer o novo carro da Red Bull. Vai soar estranho, mas me falta tempo. Acho que a quantidade limitada de testes, a quantidade limitada de treinos no carro teve um impacto porque cada circuito é diferente. Então, ser um carro tão diferente para o qual eu fui provavelmente tornou as coisas um pouco mais difíceis. Não estou sozinho aqui. Acho que vimos outros pilotos muito bons lutando para chegar ao topo de seus carros. Mas o que Pérez quis dizer com faltou tempo nas corridas? Na verdade, antigamente, os treinos livres antes dos GPs também tinham 90 minutos. E a partir do ano de 2021, passaram a ter 60 minutos de duração. Ou seja, menos tempo ainda para que Sérgio Pérez se adaptasse ao novo carro da Red Bull. Acaba que esse ano tudo deve melhorar para o piloto. Com certeza vai continuar sendo 60 minutos de treinos livres, mas os treinos de pré-temporada já vão ajudar ele. E quando a gente considera o fato de que todo mundo vai estar se adaptando ao novo modelo de carro da Fórmula 1, Sérgio Pérez provavelmente não vai ficar para trás dos outros pilotos dessa vez. Isso deve ajudar sim o piloto mexicano. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que de certa forma ele foi injustiçado na Red Bull? Ele deveria ter tido mais tempo de treino nos treinos de pré-temporada para que ele entendesse um pouco mais do carro? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Para ser bem sincero, eu acho que isso tudo é um procedimento normal. A equipe não pode sacrificar a possível coleta de dados ali no início do ano para fazer com que o piloto apenas se adapte ao carro. É necessário que essa adaptação seja feita de uma forma gradual, iniciando-se pelo simulador e depois aplicando-se na pista. E Sérgio Pérez, apesar de ter menos chances do que Verstappen, passou exatamente pelo que o piloto holandês passou no início da sua carreira na Red Bull, ao lado de Daniel Ricciardo, que já era um piloto mais antigo da equipe e que ainda assim tinha que competir com um novato Max Verstappen, que se adaptou rapidamente ao carro da Red Bull da época. Acaba que Sérgio Pérez teve que passar exatamente por isso nesse ano de 2021 e obviamente teve mais dificuldades do que o piloto holandês. Naturalmente, ainda mais quando a gente considera o fato de que além de Pérez ser um pouco mais velho, não tem o mesmo talento de Max Verstappen, pelo menos na minha opinião, na minha concepção. Enfim, acredito eu que não houve injustiça. Isso poderia acontecer com qualquer piloto e foi completamente normal da Red Bull acabar ali tendo mais interesse nos dados do que em uma possível aclimatação de Pérez ao RB16B. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você curtiu a análise desse vídeo, gostou do que eu falei, da forma como eu trouxe essa notícia, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!